Olá pessoal, eu sou o professor Enéas Fonseca Pinho, sou contador e estou aqui para trabalhar com vocês a disciplina de gestão financeira nesse curso de administração que vocês estão trabalhando. Quando a gente fala de gestão financeira, a primeira pergunta que se deve fazer é: o que é gestão financeira? Bom, gestão financeira é a arte ou a ciência de administrar recursos financeiros para maximizar a riqueza dos donos do patrimônio. A segunda pergunta que se faz é: o que significa administrar recursos financeiros? Administrar recursos financeiros é porque, como já se sabe, já é um conhecimento amplo de que sempre, por mais recursos financeiros de que você disponha, esses recursos financeiros não são suficientes para que você realize seus projetos. Então é necessário administrá-los. Como ele sempre é pouco, você precisa organizar esses recursos de tal forma que ele consiga atender às suas necessidades. No caso da administração financeira, a finalidade da organização desses recursos é maximizar a riqueza dos donos desses recursos. É muito importante observar que, quando a gente fala que a administração financeira tem a finalidade de maximizar a riqueza dos donos do patrimônio, não se deve confundir maximizar a riqueza dos donos do patrimônio com maximizar o lucro dos donos do patrimônio. Isso não é a mesma coisa. Vamos tentar explicar. Imagine que você tenha uma banquinha de vender qualquer coisa no meio da rua. Se você vende frutas estragadas que você comprou por um preço muito baixo e vende essas frutas por um preço muito alto, possivelmente você terá um lucro bastante elevado. No entanto, os clientes que compraram aquelas frutas estragadas, da próxima vez não vão mais querer comprar na sua mão. Isso significa que você conseguiu maximizar o lucro num determinado momento, mas a longo prazo o seu negócio não irá dar certo. Então você não irá conseguir maximizar a sua riqueza. É por isso que se diz que o objetivo da administração financeira é maximizar a riqueza e não o lucro. Isso significa que em um determinado momento eu posso ter que abrir mão de um lucro para obter esse lucro no futuro. E muito provavelmente esse lucro que eu obterei no futuro será mais vantajoso do que a obtenção do lucro nesse momento. O que o administrador financeiro tem que tentar fazer é organizar esses recursos para que isso aconteça. Tá? Para que ele consiga fazer essa administração de recursos dessa forma, o trabalho, a rotina de um administrador financeiro é fazer o planejamento, quer dizer, prever, antecipar tudo o que deve acontecer e que envolvam os patrimônios financeiros de uma empresa, e também deve orientar os outros gestores na melhor forma de conduzir as atividades da empresa para que a longo prazo o resultado seja o melhor possível. Então, o administrador financeiro da sua banquinha de frutas, por exemplo, deveria lhe dar o conselho dizendo que você não deveria proceder daquela forma, pois no futuro a sua riqueza ficaria comprometida. Bom, mas ser um administrador financeiro, fazer essas coisas, quer dizer, planejar, organizar, orientar, não é uma tarefa muito fácil. Para que você consiga ser um administrador financeiro, existe uma série de conhecimentos prévios que você tem que ter. Esses conhecimentos envolvem conceitos de economia, conceitos de contabilidade, conceitos de matemática e estatística e conceitos de, hoje em dia, computação. É muito difícil você conseguir fazer um trabalho de administração financeira consciente se você não domina alguns pontos básicos dessas ciências que eu elenquei agora. Bom, dentre todas essas ciências que eu acabei de elencar, talvez a que tenha o maior peso no conhecimento de um administrador financeiro seja a contabilidade. Quais são especificamente os conhecimentos contábeis que um administrador financeiro tem que ter?
Bom, ele tem que dominar alguns conceitos básicos, como, por exemplo, ele tem que saber qual é a diferença entre regime de caixa e regime de competência, e ele deve também conhecer as demonstrações financeiras. Vamos falar agora de regime de caixa, regime de competência, e em seguida nós vamos falar sobre demonstrações financeiras. Contabilidade é a ciência que registra, estuda e controla o patrimônio. Então, todas as decisões de um administrador financeiro serão baseadas nas informações que a contabilidade vai lhes dar. Como a contabilidade consegue essas informações? Bom, a contabilidade faz o registro de todos os fatos que acontecem com o patrimônio de uma entidade. Então, a entidade comprou, vendeu, pagou, recebeu, trocou, doou, recebeu em doação. Todos esses fatos que de alguma forma alterem o patrimônio de uma entidade, a contabilidade vai registrar. Mas para fazer o registro, a contabilidade precisa definir antecipadamente como ela vai fazer esse registro. Basicamente, esse registro pode ser feito de duas formas. Uma forma é o regime de caixa, a outra forma é o regime de competência. Como funciona o regime de caixa? Vamos imaginar que você vá a um restaurante e faça uma refeição, almoce. Você está trabalhando e a empresa decidiu que você precisa almoçar e dentro do expediente do trabalho, a empresa decidiu pagar o seu almoço. A empresa tem um contrato com um restaurante e nesse restaurante é permitido que você almoce para que posteriormente a empresa faça o pagamento da despesa. Bom, nesse caso, você vai almoçar em um dia e a empresa irá pagar esse almoço somente no final do mês. Se essa empresa faz os seus registros baseado no regime de caixa, ela só irá reconhecer a despesa, só irá reconhecer que houve uma despesa com refeição no final do mês, no momento em que o almoço for pago. Agora, se a empresa trabalha utilizando o regime de competência, então ela irá reconhecer aquela despesa no momento em que aconteceu o consumo da refeição e não no momento em que a refeição é paga. Essa diferença entre regime de caixa e regime de competência, quer dizer, o regime de caixa é aquele que reconhece as receitas e as despesas no momento em que as receitas e as despesas são recebidas ou pagas. O regime de competência é aquele que reconhece as receitas e as despesas no momento em que elas ocorrem. O pagamento é indiferente. Por que é importante você conhecer esses dois conceitos? Porque a contabilidade, a ciência que vai fazer os registros da entidade da qual você vai ser administrador financeiro, está por lei obrigado a obedecer ao regime de competência. No entanto, você, como administrador financeiro, tem muito interesse na gestão do caixa. Então, você irá trabalhar com o seu contador de tal forma a compatibilizar os conhecimentos necessários para que a contabilidade lhe dê informações que atendam tanto a sua necessidade de informação pelo regime de competência, como a sua necessidade de informação pelo regime de caixa. Prestem atenção, nós não podemos dizer que é certo trabalhar com um ou com outro regime. O que nós podemos dizer é que o trabalho com um ou com outro regime se adequa melhor a determinadas situações. O contador irá sempre trabalhar com o regime de competência. Você, como administrador financeiro, estará sempre mais preocupado com o regime de caixa. Por isso a importância de conhecer os dois e saber conciliar essas informações. Outra informação importante, outro conhecimento importante para o administrador financeiro é o conhecimento das demonstrações contábeis. Porque, como eu já falei, você, como administrador financeiro, vai precisar lidar com informações que virão da contabilidade. E como a contabilidade lhe dá essas informações? Como essas informações chegam até você?
Bom, a contabilidade vai disponibilizar essas informações através do que os contadores chamam de demonstrações contábeis. Em alguns lugares vocês vão encontrar isso com o nome de demonstrações financeiras, embora isso não seja muito correto. Quais são as demonstrações contábeis? Bom, isso é padronizado. Existe uma lei que determina quais são as demonstrações contábeis que a contabilidade deverá obrigatoriamente prestar a quem precisa dessas demonstrações contábeis. Entre as pessoas que precisam das demonstrações contábeis está o próprio administrador financeiro. Essas demonstrações são o balanço patrimonial, a demonstração do resultado do exercício, a demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, a demonstração do fluxo de caixa e a demonstração do valor adicionado. Todas essas demonstrações são demonstrações obrigatórias, dependendo, claro, do tipo de empresa, e são demonstrações que seguem um determinado padrão de apresentação. A ideia de formalizar, de padronizar a apresentação é por causa da necessidade de que cada pessoa, de que todos sejam capazes de entender essas demonstrações. Vamos falar agora sobre cada uma dessas demonstrações. Vamos falar sobre qual é o significado, qual é a mensagem que essas demonstrações trazem a você, que é administrador financeiro, e que tipo de utilidade vocês poderão dar a cada uma dessas demonstrações. A primeira demonstração da qual nós vamos falar é o balanço patrimonial. O balanço patrimonial, como o próprio nome sugere, é um relatório que apresenta o patrimônio de uma entidade. Então, sempre que você quiser saber o que é que uma entidade tem, qual é o patrimônio de uma entidade, o relatório a qual você irá recorrer é o balanço patrimonial. O nome da demonstração é balanço patrimonial, porque ele apresenta esse patrimônio na forma de uma comparação, como se fosse uma balança. Ele compara o ativo, isso significa os bens e os direitos, com o passivo. Então, que são as obrigações. Então, se você, como administrador financeiro, pegar o balanço patrimonial de uma empresa, você vai ver que ele é um relatório que tem duas colunas. Na coluna de um lado, do lado esquerdo, você vai encontrar o ativo, quer dizer, a relação de todos os bens e todos os direitos que essa entidade tem. E do outro lado, do lado direito, você irá encontrar o passivo, que é a relação de todas as obrigações que essa empresa tem. Então, você vai encontrar o patrimônio da entidade. E um fato interessante é notar que no balanço patrimonial, o ativo sempre será igual ao passivo. Porque outra forma de encarar o mesmo balanço patrimonial é dizer que o ativo, os bens, os direitos, também representam os locais aonde eu fiz o investimento dos recursos que estão disponíveis. Então, o balanço patrimonial poderia me responder a seguinte pergunta: aonde está o dinheiro da minha empresa? Então, o balanço patrimonial vai dizer assim: o dinheiro da sua empresa está no caixa, o dinheiro da sua empresa está no estoque, está no contas a receber, está no imobilizado. Por outro lado, o passivo vai me informar de onde veio o dinheiro da minha empresa. Aonde eu consegui o dinheiro para que a minha empresa funcione? Os fornecedores me emprestaram uma parte, os bancos me emprestaram outra parte, e os sócios da empresa colocaram dinheiro dentro da empresa. Então, como o balanço patrimonial é um relatório que representa também as aplicações de recursos, isso é, o ativo, e as origens de recursos, isso é, o passivo, então a gente pode dizer que o balanço patrimonial é um relatório também de origens e aplicações. Então, como não é possível haver origem sem que haja aplicação, ou vice-versa, não é possível haver aplicação de recursos sem que haja a origem desses recursos, o balanço patrimonial vai sempre exigir que o total do ativo seja igual ao total do passivo. Como eu já falei para vocês, as demonstrações financeiras, as demonstrações contábeis,
elas são padronizadas para facilitar o entendimento e a compreensão. No caso do balanço patrimonial, você irá observar que, no lado do ativo, os elementos do patrimônio, que a gente chama de contas, estarão sempre apresentadas em ordem decrescente de liquidez. Isso significa que em qualquer balanço patrimonial, a primeira coisa que aparece no ativo é aquela coisa mais fácil de transformar em dinheiro. Por exemplo, o caixa, que já é dinheiro. Logo em seguida, os bancos, que é só ir procurar o banco e receber o dinheiro. Em seguida, os contas a receber. Em seguida, os estoques. Quer dizer, existe uma ordem para a apresentação das contas no balanço patrimonial do lado do ativo. No lado do passivo, nós temos também uma ordem. As contas do passivo aparecem em ordem decrescente de exigibilidade. Isso significa que irá aparecer no passivo aquelas contas que eu sou obrigado a pagar mais rapidamente e em seguida as que eu pagarei mais lentamente ou não pagarei, como é o caso, por exemplo, das contas que representam a dívida que a empresa tem com os próprios acionistas, que a gente chama de patrimônio líquido. Bom, pessoal, esse é o conteúdo da nossa primeira aula. É muito importante que vocês dominem esses conceitos que a gente tratou até agora. Esses conceitos são fundamentais para a compreensão do trabalho do administrador financeiro, que é o que nós vamos tratar a partir da nossa próxima aula. Muito obrigado.